Bem, pessoal, boa tarde. Eu vou apresentar para vocês aí um panorama sobre o meio biótico, né? No que compreende aí principalmente a parte de vegetação, espécies endêmicas, espécies com risco de extinção, espécies polinizadoras, né? E um pouco sobre as espécies invasoras aí, que tem aí uma visão um pouco mais, que tem bastante ocorrência, ou seja, que é uma preocupação para a APA de Guaraqueçaba. Né? Então, no que concerne, por exemplo, a região da floresta, né, a gente tem aí 67,92% da APA representada aí pela floresta umbrófila densa. Lembrando que toda essa região aqui ela é bem heterogênea, então a gente tem floresta umbrófila densa aluvial, a gente tem floresta umbrófila densa submontana, montana, cada uma dessas áreas com características de vegetação únicas. Então a gente tem uma variação muito grande aqui dentro desse critério aí de floresta umbrófila densa. E aí a gente tem as formações pioneiras associadas aqui a essas regiões mais alagadas, aqui, principalmente a questão dos manguezais, que predominam também nessas áreas de florestas umbrófilas pioneiras, aí, aliás, de formações pioneiras herbáceas, né, principalmente herbáceas e tal. Então, um ambiente também bem heterogêneo, principalmente a questão dos manguezais, que aí você tem uma questão de endemismos muito grande. Tá? Então, aqui a parte de vegetação, floresta umbrófila densa submontana, aí é 36,18%, é o mais representado na parte de floresta umbrófila densa, e as formações pioneiras de influência fluvio marinha com 6,4% aqui, principalmente os manguezais. Aqui a estação, no que toca principalmente a estação ecológica de Guaraqueçaba, a gente tem formações pioneiras marinha, não é agora, então é só marinha, e aí 9% de representatividade, floresta umbrófila densa submontana e a floresta umbrófila das terras baixas. Então a gente tem bastante heterogeneidade, a gente tem uma diversidade de vida muito heterogênea em cada um desses ambientes, ou seja, varia bastante de acordo com essas características ambientais. A reserva biológica, representada aí bastante pela floresta umbrófila densa submontana, ou seja, essas regiões mais próximas das altitudes, ali próximo de topo de morro, floresta umbrófila densa de terras baixas e aluvial. Então a gente tem uma maior representatividade entre floresta submontana e floresta montana na região da reserva biológica Bom Jesus. Aqui a questão da fauna, essa relação de vertebrados terrestres na APA de Guaraqueçaba, a gente tem aí principalmente ave, aí a gente tem mais de 400 espécies de aves dentro desse mosaico aí. Então a gente tem uma heterogeneidade muito grande. Em seguida vem os mamíferos, e aqui a gente tem principalmente uma grande diversidade de aves ameaçadas de extinção nessa região. Isso bastante crítico, a gente vai dar uma olhada nisso aí também. Tá? Aqui no que compreende aí principalmente essa porcentagem, a gente tem bastante peixes também. Isso aqui está associado principalmente com a economia local, baseada principalmente na pesca ali na região litorânea. E uma grande quantidade de mamíferos aqui nessa região também e répteis. Tá? E a gente tem não só mamíferos aquáticos, mas também alguns terrestres também. Aqui a fauna da estação ecológica Guaraqueçaba, principalmente aqui Caranguejuçá, nessa região associada aí, principalmente às formações pioneiras de influência, as formações pioneiras, né, de influência fluvio marinha, principalmente ali a questão dos manguezais. A gente vai ter bastante representatividade dessas espécies aqui, ou seja, do mangue também, né, principalmente. A gente vai ter, por exemplo, algumas espécies ameaçadas, aí, como o guará, essa ave, super importante, que está na foto anterior ali. Papagaio da cara roxa, por exemplo, né, que é uma das espécies aí carismáticas, ou seja, alvo de projetos de conservação pela SPVS. A gente tem jacutinga, por exemplo, sussuarana, o mico-leão da cara preta também, alvo de conservação aí pelo projeto IP. E a gente tem um boto cinza também, né, uma espécie ali ameaçada no ambiente aquático. E aí também, mais espécies aqui ameaçadas, por exemplo, o bugio, o gato maracajá, a anta, a jaguaritica, são algumas das espécies assim que existe uma preocupação, deve-se dar atenção para essas espécies. Pressões, principalmente caça, tráfico de animais, exploração seletiva de espécies vegetais. A gente tem grande exemplo, por exemplo, o palmito, né, o terra das verduras. A gente tem atropelamento na PR também, pressão de pesca, né, e principalmente a poluição hídrica atualmente, principalmente pela questão dos portos que tem naquela região, associada a isso. E aí, flora endêmica, a gente tem principalmente Bacarizes stabsorocense aqui na região de Campina Grande do Sul, Bacaris umbellata, Antonina em Campina Grande do Sul aqui. Então, a gente tem o quê? Bastante espécies endêmicas associadas a essas regiões. Essas espécies só ocorrem nesse local, não existe em outro local do Brasil. Então, isso aqui deve ser dado em estado de atenção máxima. Tá? Essas espécies herbáceas aí locais.
E aqui a fauna endêmica, né? Principalmente o mico-leão da cara preta ali, como eu já falei, algo de conservação da sociedade P aí, por exemplo, a gente tem essa espécie endêmica aqui, bem pequena na realidade, que é os brachycephalus, né? Aliás, anfíbios, os papagaios da cara roxa aqui, por exemplo, né? Também, e o bicugil do brejo, por exemplo, aqui representado. Então essas espécies que estão listadas aqui são o que a gente chama de espécies bandeiras, que elas são alvos de projetos de conservação, exatamente porque elas se destacam nesse ambiente. E aí o papagaio da cara roxa, raia manta lá no ambiente aquático, o mico-leão da cara preta eu já falei, o projeto de conservação IP, as tartarugas, principalmente pelo projeto Tamar, né? Bem forte essa questão da conservação de tartarugas. A onça pintada também tem um projeto a nível nacional e um projeto aí, boto cinza de conservação também. Dando destaque aqui principalmente para o papagaio da cara roxa, projeto aí da SPVS que tem trabalhado bastante com essa espécie, no manejo, né, e na conservação dessa espécie. As espécies topo de cadeia, né, aquelas que estão acima de todas as outras espécies, são as principalmente da predação, aí a gente tem somente a onça, tubarão, tigre, gavião, caracoleiro, a gente tem aqui, por exemplo, carcará, puma, né, nessa região aqui, que é super importante. Tá? E aí das espécies ameaçadas, a gente tem aqui a nossa lista aqui, que representa aproximadamente 37 espécies aí dentro dessas espécies conhecidas que a gente tem. Aqui na área caça a gente tem, por exemplo, o palmito associado aqui. A gente tem na meliácea, por exemplo, o cedro. Então a gente tem uma série de espécies descritas aí que estão ameaçadas de extinção, considerando aí as categorias da IUCN, por exemplo. Então dentro dessa categoria a gente tem aproximadamente aí quase 25 espécies em perigo, aproximadamente umas quase 15 espécies vulneráveis e criticamente em perigo. Então, da fauna ameaçada, a gente tem aí em torno de 52 espécies, 20, por exemplo, é mastofauna, são os mamíferos, avifauna em torno de 15 aqui, ictiofauna em torno de 12 e reptiliofauna. Principalmente esses aí que são descritos lá dentro dessa categoria de fauna ameaçada, a gente tem essas classes aqui representadas. Então, interessante aqui também entender, por exemplo, esse nível de extinção, por exemplo, dessas categorias, né? Essa pressão em torno a nível nacional. Isso representa 5,4%, a nível estadual 23,9%. A gente tem uma ideia da representatividade e da importância desse local para a conservação dessas espécies. Aqui, um pouco agora sobre flora de interesse socioeconômico, né? Aqui principalmente a questão das plantas etnobotânicas, aquelas que estão em associação com a comunidade local, que faz uso de alguma forma dessas plantas. Então, a gente tem aí algumas categorias aqui, principalmente medicina popular bem representada, alimentação, madeireira, pesca, artesanato. Essa categoria foi feita por um estudo de 96, bem interessante. E a gente tem, por exemplo, dividido aí pelo menos essas 15 famílias aqui bem representadas em termos de espécie. Então, mais representada principalmente essa família Asterácea aqui, dessas categorias etnobotânicas. Tá? E aí nessas categorias a gente tem, por exemplo, espécies da medicina popular, como a dormideira, essa aqui é nativa, cataia, por exemplo, chapéu de couro aqui. E aqui, por exemplo, em termos de alimentação, essa espécie aqui ameaçada de extinção, fortemente ameaçada, né? Principalmente pela extração intensa dessa árvore. E associada principalmente aqui com a jacutinga, com espécies de fauna local, o que é bastante preocupante em termos de conservação, porque se você tem uma espécie ameaçada que está associada com uma fauna endêmica local extremamente importante, isso aqui é algo de conservação, porque se você extingue essa espécie, você extingue essa também. Então isso principalmente preocupante na questão da conservação, né? Mas é representado, por exemplo, na parte de alimentação. E aí a gente tem algumas coisas menos conhecidas, como essa palmeira indaiá, palmeira brejaúva, que pode ser utilizada para alimentação, é nativa essas espécies. Também é utilizado na construção de casas, as folhas aqui é principalmente utilizada na construção de casas pela comunidade local, a nível de artesanato, a nível de uso em construção. Ornamental, a gente tem um potencial incrível aí, principalmente P, suinã, por exemplo, cipó-imbé, algumas bromeliáceas da região, bastante espécies nativas, né, com potencial de uso ornamental. Algumas já são utilizadas, outras têm um potencial de uso. Tá? E aí a gente tem as madeireiras, principalmente cacheta, guaricica e bacurubu, que são usados na construção de barcos na região, utilizado na construção de casas e também utilizado, por exemplo, na cultura popular, na construção, por exemplo, de instrumentos relacionados ao fandango. Exatamente. Continuando aqui,
falar um pouco sobre as espécies polinizadoras. Aqui, principalmente, a questão de um serviço ecossistêmico essencial, que está relacionado com a diversidade vegetal que a gente tem na floresta, principalmente diversidade genética em termos de polinização. Então, a gente tem uma representatividade muito grande das abelhas. Esse padrão ele se mantém, por exemplo, para o mundo inteiro. As florestas tropicais dependem de polinização principalmente das abelhas. E aí a gente tem, por exemplo, beija-flores, borboletas, então várias síndromes de polinização caracterizadas aqui, com o destaque para a entomofilia, polinização por insetos. E aí a gente tem algumas espécies nativas locais, por exemplo, melipona, Trigona angustula, e tem também aqui, por exemplo, centres, bombos, xilocópos, são alguns gêneros nativos que tem na região. Algumas são exploradas comercialmente para a produção de mel, por exemplo. E essas espécies elas estão associadas também com a polinização de culturas agrícolas que são super importantes. Eu vou dar um destaque aqui depois. Ornitofilia, por exemplo, também, as aves, principalmente os beija-flores, com a polinização de algumas bromeliáceas. A gente tem essas espécies aqui, elas são o que a gente chama residentes, são espécies que estão presentes o ano inteiro na região, independente da sazonalidade. Então, elas têm uma importância muito grande dentro do contexto da Guaraqueçaba, na questão de polinização, por exemplo. E aí também tem os morcegos, mastofauna, representada aqui por essas espécies, Anora caudífera, Anora geoffrey, tem a glossora, desculpa, eu esqueci o nome da outra espécie. Enfim, mas essas aqui são as mais representantes. E a gente tem aqui, por exemplo, um período que elas são mais ativas durante a noite, ou seja, as primeiras 4 horas e aqui as últimas horas. Essa espécie aqui, principalmente envolvida com polinização, essa aqui já é mais diversificada. O hábito alimentar dela, por exemplo, inclui insetos, então ela é mais ativa nesse período da noite, exatamente como uma característica ecológica. A alimentação também diversificada, envolvendo insetos também. Essa aqui, principalmente polinização. E aí a gente tem algumas espécies polinizadas, por exemplo, como essa aqui, que é bastante dependente da polinização por morcegos. A vrisa também é uma bromeliácea bastante dependente. A gente vê essa estrutura, aqui no caso, uma língua bem comprida, bastante importante para acessar, por exemplo, o recurso alimentar presente nessas espécies. E aí a gente tem, por exemplo, também a questão das espécies invasoras, que é bastante preocupante para a área. Principalmente líbido, brejo, braquiário e banana. Essas espécies têm uma característica comum, que elas se diversificam, se expandem, se reproduzem principalmente por modo vegetativo. Então elas aproveitam, por exemplo, as corredeiras de rios e elas colonizam várias áreas, principalmente aquáticas, aqui já que essas aqui são macrófitas, por exemplo, essa aqui. Então, isso aqui é um potencial de pressão muito grande para a área, porque ela não cresce em áreas úmidas, mas ela tem se diversificado para a região, por exemplo, do subbosque. E aqui, quando ela se instala na região do subbosque, ela impede a regeneração da floresta por limitar o crescimento das espécies nativas. Então isso aqui a longo prazo é um risco grande para a comunidade florestal, para a biota como um todo da região. A braquiária está associada principalmente a áreas que foram degradadas, ou seja, áreas que foram utilizadas para pasto de animais. Então, essa aqui está sendo alvo de projetos de conservação, ou seja, está removendo-se essa espécie e colocando reflorestamento com espécies nativas, na região de Antonina, pela SPVS, por exemplo. Tá? E aqui a banana, por exemplo, tem crescido bastante, principalmente nessas áreas degradadas também, se expandido para a área de subbosque também, a pressão bem interessante dá atenção para essas espécies. Dracena, por exemplo, uma espécie ornamental utilizada na região para a construção de cerca-vivas, por exemplo, mas que está tomando conta do ambiente de espécies nativas. Aqui uma espécie local, nacional, ou seja, uma espécie nativa, que está se expandindo, por exemplo, em áreas lá da região de Antonina e limitando o crescimento de espécies nativas. Então a gente tem uma espécie nativa se comportando como exótica na região, o que é bastante preocupante também. Então essas espécies invasoras aqui também é melífera, bem representada. A gente tem o bagre africano também como potencial de pressão para o meio aquático. Essa espécie aqui no seu estágio juvenil, ela se alimenta de uma série de espécies, não só plantas, mas também animais aqui. Então, principalmente quando ela cresce, ela começa a mudar o seu hábito alimentício, ou seja, começa a predar, por exemplo, espécies nativas, então ela diversifica o seu hábito alimentar quando ela se torna adulta e começa a se alimentar das espécies que são nativas das águas aqui, principalmente na região litorânea. Tá? A chatina fúlica, por exemplo, também bastante preocupante para a região, e o lambari também, que é uma espécie nativa, mas que está se comportando como exótica na região também. Tá? E é isso.